A paz do Senhor Jesus, irmãos, vem entrando, eu vou orando enquanto vocês vêm entrando. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu venho deixando essa live nas tuas mãos, Senhor, meu Pai. Te pedindo, Senhor, te suplicando que o Senhor envie a alma, Senhor, para ouvir a tua palavra, para ouvir, Senhor, meu Pai, a verdade do teu evangelho, Senhor, para ouvir a verdade da tua palavra. Senhor, eu venho te pedindo, Senhor, toma nas tuas mãos, vai tirando todo impedimento, Senhor, tudo aquilo que vem das mãos de Satanás, Senhor, vai tirando, Senhor, meu Pai, vai tirando todo espírito maligno de Satanás, Senhor, vai alcançando alma, Senhor, vai cobrindo com o teu sangue a minha casa, a minha vida, coloca anjos de guerra, Senhor, meu Pai, para guerrear em prol da minha vida, em prol da minha casa, vai livrando do peso, do jugo, da opressão, da retaliação, Senhor, vai livrando a minha casa, a minha família, Senhor, enviando almas, Senhor, alcançando pessoas, Senhor, que necessita de ouvir. Senhor, eu invoco o teu Espírito da verdade, que tudo que venha a ser ministrado venha pelo teu Espírito da verdade. Eu repreendo todo espírito de engano, todo espírito, Senhor, ao contrário da tua palavra, toda guerra espiritual, todo impedimento de Satanás, Senhor, toda inquietação, Senhor, todo agir maligno, Senhor, meu Pai, toda movimentação, Senhor, meu Pai, de Satanás no mundo espiritual ao mundo físico, Senhor, eu venho repreendendo, paralisando, Senhor. Coloca os teus anjos sobre, Senhor, a minha casa, a minha vida, sobre a minha família, Senhor, cobrindo com o teu sangue, Senhor, todo impedimento de acontecer essa live, Senhor, toda paralisia, Senhor, todo impedimento, Senhor, toda queda de internet, tudo aquilo que vem, Senhor, para impedir de almas ouvir a tua palavra, de almas ficar, Senhor, meu Pai, na live, Senhor, tudo aquilo que vem das mãos de Satanás, eu venho repreendendo agora, Senhor, eu venho invocando, Senhor, nos convença do pecado, do juízo, da justiça, Senhor. Pai, vai visitando cada alma, vai visitando cada vida por meio do teu Espírito da verdade, convença-nos, Senhor, do pecado, do juízo e da justiça, e que por meio do teu Espírito Santo, almas venham a ser libertas, almas venham a ser salvas, almas venham a receber o Senhor como único, suficiente Salvador, Senhor, que almas venham a se render ao teu Evangelho, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Senhor, é que eu te peço, te agradeço, continue comigo, Senhor, fales e não te cales, Senhor, tem liberdade de falar, de ensinar, de ministrar por meio do teu Espírito da verdade. Nós repreendemos todo espírito de engano, de adivinhação, tudo aquilo que vem de Satanás, nós repreendemos agora, paralisamos todo seta, todo dado, tudo aquilo que vem de Satanás, nós brindamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, irmãos. Hoje eu gostaria de trazer essa live para você bem explicativa, mas não vou me demorar muito. Eu gostaria de falar sobre o porquê que Jesus, ele morreu pela humanidade. Porque muitas pessoas, há muitas igrejas, há muitas pessoas que querem que as almas se rendam a Jesus sem ensiná-las. A Bíblia diz, quem há de pregar? Se nós não pregarmos a palavra do Evangelho, a palavra de Deus, quem há de submeter a Jesus? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, senão a quem pregue a palavra do Senhor Jesus, como pessoas crerão e se renderão a Jesus. Hoje em dia, se você perguntar para uma pessoa quem é Jesus, ou se ela recebeu Jesus, e até mesmo ela vai na igreja, mas as pessoas de dentro da igreja, muitas das vezes, não ensinam as pessoas, e o Senhor está dizendo, ei, eu não vim te dar chave de carro, de casa, eu não vim te dar emprego nessa terra, eu vim te dar vida eterna e vida abundante, e eu quero falar para vocês por que Jesus morreu por mim e por você, pela humanidade toda. Eu quero falar sobre a morte de Jesus, a crucificação de Jesus, a ressurreição de Jesus, o porquê que Jesus morreu. Quero falar sobre maldição hereditária. Quero falar de alma, corpo e espírito, perdão. Eu quero falar sobre a trindade. Nós somos corpo, alma e espírito. Eu quero falar esmiuçadamente, simplesmente, para que as pessoas venham a ser alcançadas pelo Evangelho da verdade. Por quê? Porque muitas das vezes a igreja pega, eu vou exaltar, eu vou não sei o quê. Mas Jesus não veio para dar exaltação a ninguém, porque a Bíblia diz que o próprio Filho de Deus, sendo Deus, não usurpou o lugar de Deus, mas se humilhou, e humilhou até a morte de cruz, não querendo ser Deus, não usurpando. Então por que você acha que Deus veio te dar exaltação para esfregar na cara das pessoas? Jesus não é esse não é o Evangelho da verdade. O Evangelho da verdade é a cruz,
é a renúncia, é a mudança de vida, irmãos. Nós temos que crer no Evangelho para que nós sejamos batizados e sejamos ali habitação, casa de Deus, amém? As igrejas não pregam a palavra da verdade. Tem muitas almas que não conhecem Jesus, não sabem nem o que é confessar Jesus como único Senhor e Salvador. Irmãos, nós não estamos nessa terra para pegar emprego, para arrumar emprego, para pegar carro. Deus não veio para nos dar isso. Deus veio para dar remissão, salvação, transformação, libertação. Tudo isso Deus veio nos dar. Agora, as bênçãos materiais são a soma daquilo que nós buscamos em Cristo espiritualmente. A Bíblia diz: buscai o reino em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Hoje a igreja tem trocado as coisas, a igreja tem buscado as demais coisas em primeiro lugar e deixado Cristo, a salvação, de lado. Hoje eu vim te falar, se hoje Jesus voltar, você vai para o céu ou para o inferno? Para onde a tua alma irá? Porque a Bíblia diz que é o corpo e a alma que irá. Ali o inferno será ranger de dentes, ali será vermes, aonde as pessoas ali sofrerão eternamente longe de Deus, irmãos. Deus morreu por nós para nos salvar da ira vindoura dele, não do diabo. Deus não veio nos salvar do diabo, Deus veio nos salvar dele mesmo. Deus abomina o pecado e ama o pecador. E hoje em dia as pessoas têm pregado o evangelho coach, um evangelho onde não tem cruz, um evangelho onde não tem renúncia, o evangelho onde a pessoa vem do jeito que está e continua do jeito que está. Irmãos, precisamos conhecer o evangelho da Bíblia. Se nós formos ler Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que estamos muito longe de ser como a igreja do Atos dos Apóstolos, irmão. Nós estamos muito longe. Ali os apóstolos, ali os discípulos de Jesus, eles iam nos lugares, eles pregavam o evangelho, falavam de Jesus ressurreto ali, e pregava sobre Jesus, e aquela pessoa ali se convertia, se batizava. Além de se batizar nas águas, ela era batizada no Espírito a partir do momento que ela recebia Jesus. Hoje você não vê isso. Hoje as pessoas acham que libertação é só expulsar o demônio. Mas deixa eu te falar, se você vai numa igreja e cai endemoniado, e um pastor, uma pessoa que tem autoridade espiritual, repreende aquele demônio que está na tua vida, e você não recebe Jesus como único suficiente Salvador, aquele demônio lá que saiu da sua vida vai estar te esperando lá na esquina para te pegar. Porque há uma porta, há uma brecha espiritual. Qual? Sem Jesus não tem como você se achegar a Deus. Você precisa receber Jesus como único suficiente Salvador da sua alma. Então não adianta as pessoas querer pôr a mão na cabeça das pessoas, repreender os demônios, só que não faz ali o apelo, não explica o porquê Jesus morreu. As pessoas, elas aceitam Jesus muitas das vezes e elas voltam para casa do mesmo jeito que elas estão. Por quê? Porque as igrejas não têm ensinado o evangelho da cruz, e Deus está me usando. Ensina o meu evangelho como os apóstolos ensinou. Eu quero pessoas que ensinam como o apóstolo Paulo ensinava. O apóstolo Paulo, ele era cheio de Deus, ele era cheio do Espírito Santo. Hoje a igreja não jejua mais. Hoje a igreja não busca os dons do Espírito de Deus. Hoje a igreja não paga preço, quer exercer ministério, achando que ministério é oba-oba. Irmãos e irmãs, Deus tem uma palavra para você. Se conserta enquanto há tempo. Não jejua, não busca, não renuncia. Como almas vão se render a mim se você não me busca? O apóstolo Paulo, os apóstolos da época de Atos, eles buscavam o Senhor Jesus. Eles eram cheios do Espírito Santo. Eles andavam em comunhão. Hoje em dia, dentro das igrejas, é fofoca, é maledicência, é um falando mal do outro, é um sendo invejoso um do outro. E Deus está falando: eu quero o conserto da minha igreja.
porque eu não ensino isso. O diabo está dentro da igreja dividindo o meu povo, enquanto o meu povo que se chama pelo meu nome, não se humilhar, não buscar por mim e se converter dos seus maus caminhos, eu não vou descer com poder, porque se eu descer com poder eu vou matar, porque eu não desço em espírito sujo, em vida suja de pecado. Os apóstolos de antigamente, eles eram ali unidos. Eles faziam cultos nas casas e ali, aqueles cultos que eram domésticos, o Espírito Santo descia, enchia eles e ali eles pregavam. Eles iam no templo, na sinagoga, pregar para os judeus, para os fariseus. Hoje as pessoas, elas não jejuam, não buscam, não renunciam e quer ter ministério, e quer ter isso, quer ter aquilo. Se você não jejua, não busca, não renuncia a tua carne, como que Deus vai te usar com autoridade, com poder, meu irmão e minha irmã? Isso é uma vergonha para a igreja de Cristo. Deus não instituiu a igreja, e eu não estou falando placa de igreja, eu estou falando dos remidos, daqueles que aceitaram Jesus, daqueles que são discípulos. Deus não te chamou para te dar emprego, Deus não te chamou para te dar casa, o teu reino não é aqui, a tua casa não é aqui, há uma casa já preparada para ti. Hoje os crentes de hoje em dia só falam de casa, carro, dinheiro. Não tem coragem de renunciar à própria vida para ir nas esquinas, nos becos, alcançar as prostitutas, alcançar os drogados. Não levanta uma palha para alcançar as almas perdidas do Senhor Jesus e ainda se levanta com aqueles que estão fazendo diferença. Meu amado, minha amada, é hora de nós levantarmos, buscarmos santidade, autoridade e poder diante de Deus, para que nós venhamos pregar o evangelho da verdade. Chega desse evangelho coach, chega desse evangelho de prosperidade, que Deus vai te dar carro, que Deus vai te dar... A pessoa está no lodo do pecado, está com a vida toda amarrada dentro da igreja, e Deus vai te dar carro, Deus vai te dar casa. E eu não estou falando que Deus não abençoa a gente, porque eu recebi muitas bênçãos de Deus. Só que Deus, Ele veio me dar libertação, salvação, vida eterna, vida abundante. Hoje as pessoas, elas não sabem nem para que elas estão no mundo. Hoje as pessoas estão perdidas dentro da igreja, meu amado e minha amada. Você pode estar 40, 50 anos dentro da igreja, mas se você não conhecer Jesus, meu filho, você vai para o inferno, seja eu e você. Tendo um ministério ou não tendo, pode ser pastor, presbítero, diácono, missionário, seja quem for. Deus não veio passar a mão na cabeça de ninguém, não. No reino não tem título, não. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou aqui para ministrar a palavra de Deus e falar aquilo que o Senhor me comissionou a falar. Profeta, ele não fala da carne nem para agradar pessoas. Você está entendendo? Então, eu vim aqui explicar por que Jesus morreu pela humanidade. Em João 3,16, a Bíblia diz que Deus morreu pela humanidade, dando o seu único filho, unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, não pereça, merecendo o quê? Aqui na terra também e lá na eternidade, irmãos e irmãs. Você que não aceitou Jesus ainda, você que não se converteu dos maus caminhos, se você morrer hoje, para onde você vai? Eu não vim aqui pregar um evangelho de bênção. É por isso que muitas das vezes, muitas pessoas deixam de me seguir, pode me deixar de seguir, porque eu não vim para ter seguidor, eu não vim para querer ter like, eu não vim dar a minha cara a bater para ficar falando e batendo nas suas costas, falar servo bom e fiel. Não, eu vim para te chamar para morar no céu, na morada celestial. É para isso que eu vim te chamar. Aí as pessoas hoje em dia só prega esse evangelho triunfalista. Jesus vai fazer, Jesus vai te exaltar, e a pessoa tá com a vida toda amarrada no pecado. Entra e sai da igreja do mesmo jeito, os demônios nem se manifestam mais. Por quê? Hoje a igreja não jejua, não busca, não paga preço, tem preguiça. Como que Jesus vai mandar almas, vai acrescentar almas se a igreja
É um povo sem concordância, é um povo querendo ser um mais que o outro. É inveja dentro da igreja, é um querendo matar o outro. Amados e amadas, Deus está falando, nos convertemos dos maus caminhos. Não é porque nós estamos dentro da igreja exercendo o ministério que Deus está aplaudindo a nossa vida, não. Deus está falando, se converta dos seus maus caminhos, porque você pode ser batizado, tomar Santa Ceia, pode ter 300 anos dentro da igreja, mas se você não tiver um encontro real com Jesus, meu amigo, minha amiga, você fica. E a Bíblia vai contar a história do fariseu Nicodemos. Nicodemos, ele era um fariseu, ele era um doutor da lei, e ele não conhecia Jesus, e ainda Jesus falou para ele, mas você não é o doutor da lei? Você não sabe de tudo? Então, meu amigo e minha irmã, não basta você saber da palavra de Deus, você tem que se relacionar com o Espírito da verdade de Deus. Será que o Espírito Santo habita em nós verdadeiramente? Não é normal nós entrarmos na igreja e voltarmos do mesmo jeito. A palavra de Deus tem nos confrontar. Hoje as igrejas pregam um evangelho que não confronta. O evangelho é onde não confronta o pecador. Pastores, pessoas têm medo de confrontar, de perder a ovelha. Mas o Senhor não me levantou para agradar pessoas. O Senhor me levantou para falar a verdade, como Jeremias e Ezequiel. Vai ler Bíblia. O que falta para as pessoas é ler Bíblia. Deus nunca prometeu riquezas e bênçãos dessa terra. Quem faz isso é o diabo. Quem exalta ali, que dá fama e tudo mais, é o diabo. Muitas vezes a pessoa está dentro da igreja e está servindo o diabo, Deus desse século. Não está servindo o Jeová Rafá Jireh. E eu não estou falando aqui que Deus deixa a gente viver na miséria. Não. Deus nos dá com abundância, irmão. Mas Deus não veio te dar chave de carro, de bênção. Acorda para a vida. Deus veio para nos dar salvação e por meio da salvação dele, alcançar a tua vida, alcançar a tua família. Para onde a tua família vai? Você que tem parentela no mundo das drogas, não prega, não tem coragem de pregar para a pessoa que está ali. E aí fica falando mal para quem prega. Cria vergonha na sua cara e vai se converter. Assim manda te dizer o Senhor. Então, por que Jesus morreu pela humanidade? Jesus morreu por nós para nos salvar da ira de Deus e da condenação eterna, ou seja, do inferno. Todos nós já estávamos destituídos da glória de Deus, todos nós. Todos nós já estávamos condenados por meio de Adão e Eva. Quando Jesus instituiu Adão e Eva ali diante do Éden, ele descia todo atardecer, ele tinha intimidade direta. Eles tinham comunhão direta, mas através do pecado de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo. E todos aqueles que nasceram depois de Adão e Eva, nasceram pecadores. Nossa carne é pecadora, nossa carne é adâmica. Então todos nós precisamos de Jesus. Não existe, meu amado e minha irmã. Você pode ser rico, você pode ser milionário, mas você precisa se converter. Você precisa nascer de novo e não nascer da carne, como o Nicodemos achou que mas como eu vou entrar dentro da barriga da minha mãe novamente? E Jesus está falando, Nicodemos, você tem que nascer do Espírito. Nascer do Espírito é você nascer ali por meio de Cristo, mediante a fé em Cristo, mediante o Espírito Santo. Então Jesus morreu por nós para nos salvar da ira de Deus e da condenação. Todos nós sabemos que Deus é santo e por ele ser santo, ele não aceita o pecado. Porém, por amor de nós e por não ter prazer na condenação de ninguém, porque a Bíblia diz lá em Ezequiel que Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Ele morreu por nós para nos livrar da sua ira, que é a morte eterna. Que é a morte eterna. Que é a separação de Deus para todo sempre na eternidade. É o inferno. Veja na palavra de Deus em 2 Tessalonicenses. Abra sua Bíblia comigo em 2 Tessalonicenses.
O que falta para a igreja hoje é buscar o dom do Espírito, é se encher da palavra, é buscar mortificar sua carne e renunciar. 1 Tessalonicenses. Meu amado e minha amada, isso serve para mim, para você, para qualquer um. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 diz bem assim: em chamas de fogo ao trazer vingança sobre os que não conhecem a Deus e os que não obedecem às boas novas a respeito do nosso Senhor Jesus. Ou seja, Deus, ele veio trazer a condenação eterna, que é o inferno, as pessoas que não têm Jesus. O pecado, ele faz isso. Todos nós, antes de conhecermos Jesus, estava debaixo da condenação da ira vindoura de Deus. Você já tomou a consciência que um dia você vai ter que ir diante do trono branco de Deus, dar conta de tudo aquilo que você fez, de tudo aquilo que você falou diante da tua vida? Ai, porque Deus conhece meu coração. Se eu fosse você, eu temia falar isso, porque você falar que Deus conhece o coração, você está falando que Deus é o teu juiz. Então a Bíblia, ela diz aqui que em chamas de fogo, ou seja, ao trazer vingança sobre os que não conhecem a Deus e os que não obedecem às boas novas a respeito do Senhor Jesus. Então não basta aceitar o Senhor Jesus, a gente tem que ter uma vida de santidade por meio de Cristo. É isso que as pessoas não ensinam. As pessoas fazem, aceita Jesus como se Jesus fosse uma banana ou se estivesse numa feira vendendo um alimento. Irmãos, para a pessoa receber Jesus como único suficiente Salvador, ela tem que compreender quem é Cristo, o que Cristo fez por ela. Como há das almas entender se você não prega, você tem preguiça de ensinar, você não tem vontade de ensinar. Então a Bíblia fala que aqueles que não conhecem de Deus estão debaixo da ira de Deus. E aqueles que não obedecem a Deus, que não obedecem o Evangelho de Deus, está debaixo da ira de Deus, vindoura. Abra sua Bíblia comigo lá em Mateus 10, 28. Irmãos, Deus, ele sempre foi claro ao falar da salvação e da condenação. Deus, ele não passa a mão não, tá? Deus, ele não veio te dar chave de carro, de casa. Acorda para a vida. Acorda para a vida. Sai desse evangelho coach e se converta dos seus maus caminhos. Jesus veio chamar a gente para o arrependimento. Para o arrependimento, irmãos. Mateus 10, versículo 28, que diz bem assim: e não fique com medo dos que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Em vez disso, temo aquele que pode destruir no inferno tanto a alma quanto o corpo. O que Deus está falando? Não tenha medo de ser humano, tenha medo de mim, que eu posso colocar a tua alma, o teu corpo, o teu espírito no inferno. Eu posso lançar ele no inferno. Então a Bíblia diz: não fiquem com medo dos que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Mas em vez disso, tema aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. O inferno. O próprio Filho de Deus, o Deus encarnado na terra como homem, falou sobre o inferno. E por que eu e você, crente, não pode falar do inferno? Por que eu e você não fala a verdade para as pessoas? Quando as pessoas caem endemoniadas lá e você expulsa demônio e não avisa aquela pessoa que se ela não receber Jesus, se ela não encher a casa dela ali, o corpo dela, o espírito dela, do Espírito Santo, aqueles espíritos malignos, vai voltar 7 vezes pior na vida dela. Me explica. Me explica. O ministério de Jesus era expulsar demônios, libertar, curar e salvar.
Agora, hoje as pessoas só querem expulsar demônio, mas elas não querem ser um instrumento de cura, não querem ser um instrumento de salvação e de transformação na vida das pessoas por meio do poder do Espírito Santo, como o apóstolo Paulo era. Aonde o apóstolo Paulo pisava, pessoas eram curadas, pessoas eram batizadas no Espírito Santo de Deus e descia as águas. Quantas almas você ganhou para Jesus verdadeiramente? Eu estou falando verdadeiramente. Quantas almas entram dentro da igreja e elas conhecem Jesus verdadeiramente? Porque o papel de levar as pessoas até Jesus é meu e teu, caro irmão. Não é somente do pastor, tá? Não é somente do missionário. Todos aqueles que receberam Jesus como único suficiente Salvador e tem uma vida liberta, transformada, foi alcançado pela graça, nós fomos incumbidos de fazer discípulos e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer todas as ordenanças e tudo aquilo que o Senhor nos deu. Aí você acha que libertação é só expulsar demônio. Não, irmão. Isso daí é só o início, é expulsar demônio, mas você tem que ensinar a fechar as brechas. Você tem que ensinar sobre o mundo espiritual. Você tem que ensinar sobre as coisas do reino de Deus. Para aquela pessoa ter consciência daquilo. Como que a pessoa ela vai se arrepender do pecado se você não prega sobre o pecado? Acorda para a vida. A tua vida é só pregar de carro, de bênção, de chave, de exaltação. Você não prega contra o pecado, tem medo de perder pessoas. Tá mais preocupado com quantidade dentro da igreja do que com salvação de alma. Fala a verdade. O Espírito Santo está te dizendo, está mais preocupado em encher a minha igreja do que alcançar almas para mim verdadeiramente, do que pagar preço. Não quer pagar preço, porque tirar a pessoa lá do lodo, meu filho, o diabo fica furioso, o diabo vem contra a tua vida e você tem que ter uma vida de santidade, porque unção não vai te proteger. O diabo não tem medo de unção, de poder meu, o diabo tem medo de santidade. De santidade. Quantas pessoas não estão pregando em pecado? Quando desce do púlpito, o diabo vai lá e destrói o casamento, destrói a vida delas. Por quê? Unção contaminada não quer dizer nada. Deus usa pela misericórdia. Eu quero ver você ter vida de santidade. É no secreto. É quando ninguém vê, tua esposa, o teu marido, os teus filhos não vê, ninguém te vê. Aquilo que você faz diante de Deus. Meu amado, minha irmã, a confirmação do chamado não é na igreja, não. É no oculto. Davi, muitos falam, eu sei como Davi. Davi, ele cuidava das ovelhas do pai dele no secreto. Davi matava leões. Você cuida das ovelhas de Jesus? Você apacenta as ovelhas de Jesus? Você paga preço pelas ovelhas de Jesus? Você não paga preço nem pro teu pai, pela tua mãe. Você não paga preço nem pros seus parentes, que dirá pelas minhas almas lá de fora. Você não paga preço nem pelo teu marido. Você não tem coragem de orar, de jejuar, de buscar para que essas castas demoníacas de vício e prostituição caem por terra. E aí você quer me dizer, Senhor, eis-me aqui, me manda. Se você não tem coragem nem de orar pelo teu marido, para o teu marido ser alcançado pela minha graça. Ministério não começa no público não, irmãos. Ministério começa no oculto, perdão. Davi, ele não era exaltado. Davi ninguém dava nada para Davi. Davi cuidava das ovelhas do pai. O pai esnobava, os irmãos os esnobava. Hoje as pessoas querem ter ministério para os outros ver, para ser exaltado, para ser glorificado, querendo roubar a glória de Deus. Mas Deus vai te dizer, a minha glória eu não dou para ninguém. Eu faço você comer capim, mas a minha glória eu não te dou. O que aconteceu com Nabucodonosor? Quando Nabucodonosor, Daniel 4, vai ler, que falta para você comer Bíblia. Ó, Nabucodonosor, quando ele foi querer exaltar, querer pegar a glória de Deus, Deus fez ele comer capim, Deus fez ele virar animal, comia capim. É isso que Deus faz com a pessoa que quer roubar a glória dele, faz comer capim. Saul, ele era visto como rei, mas não tinha o poder do Espírito Santo há muito tempo, ó. Jesus, Deus, era com Davi que estava lá no oculto, ó. Então ter cargo, ter ali status não quer dizer nada. Eu quero ver o diabo reconhecer você no mundo espiritual pela santidade de Deus.
Eu quero ver quando o diabo passa com um prato de mulher, ó, e você resiste, ó, você foge, ó, arreda de mim, Satanás. Eu quero ver quando o diabo coloca uma coisa ilícita ali diante do seu serviço e você rejeita por amor de mim. É isso que o diabo teme. É a santidade minha em ti. Não é quando você tá sendo usado lá não, tá? O diabo não tem medo disso, não. Então, o próprio Filho de Deus, o Deus encarnado como homem, falou sobre isso. Podemos ver que assim como alguém que comete um crime, por exemplo, uma pessoa que comete um crime, ela é punida até mesmo como morte. Assim é a humanidade sem Deus, ou seja, estamos mortos sem Deus. Por isso que nós temos que receber Jesus como único suficiente Salvador, crendo naquilo que Deus fez, crendo que Cristo ressuscitou o terceiro dia, morreu e ressuscitou o terceiro dia e morreu por nós para pagar os nossos pecados, levou sobre si todas as nossas iniquidades, transgressões, dores, enfermidades. Ele sofreu, foi traspassado, esmagado pelos nossos pecados. É isso que você tem que crer. E o crer é confessar. A fé sem obras, ela é morta, irmão. A fé sem obras, a fé sem atitude, ela é morta, tá? A fé sem atitude, ela é morta. Por isso que a pessoa ela tem que receber Jesus publicamente. Por isso que no final de culto, todo final de culto é feito ali o apelo para quem quiser receber Jesus ou que quiser se reconciliar. Porque tem que ser publicamente, tá? Você tem que ter um ato de fé, você tem que ir lá na frente e receber Jesus como único Senhor e Salvador. Só que não para por aí, não é porque você recebeu Jesus como único Senhor e Salvador que agora você tá ali. Não, agora você precisa buscar a libertação de Deus e se encher da palavra de Deus. É isso que as pessoas não pregam, você precisa aprender como fechar portas. E é isso que eu vou te ensinar aqui nessa live. Todos os que não recebem Jesus e não entregam a sua vida como único Senhor e Salvador e suficiente, se arrependendo dos seus pecados e recebendo o sacrifício lá na cruz, estão debaixo da ira de Deus. A cruz não é automática. Por mais que Jesus morreu pela humanidade, mas a humanidade não é salva automaticamente. A pessoa, ela precisa receber Jesus individualmente. A pessoa, ela tem um livre-arbítrio, ela escolhe se ela quer Deus ou se ela quer o mundo, ou seja, se ela quer o Satanás. Porque quem escolhe o mundo, escolhe Satanás. No mundo espiritual não tem termo. Ou o seu Deus é o diabo, ou o seu Deus é Deus, tá? Então a cruz não é automática, e é isso que as pessoas não entendem. Apesar de Jesus ter morrido pela humanidade toda, mas a humanidade toda não está salva, ela precisa receber Jesus. E é por isso que nós temos que confessar Jesus como o único suficiente e salvador da nossa alma, da nossa vida. É necessário o pecador ter consciência do sacrifício de Deus, que ele morreu, ressuscitou o terceiro dia por amor dele. É necessário que a igreja explique isso. Não é só simplesmente falar para a pessoa que ela tem que aceitar Jesus, mas a pessoa tem que ter consciência daquilo que ela está fazendo. E você vai ver isso na época dos apóstolos. Os apóstolos gastavam tempo ensinando as pessoas. Por meio da palavra de Deus, ou seja, por meio da pregação. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, por meio da pregação, a fé da pessoa é ativada quando ela está ouvindo a palavra. Então, confessar Jesus. Então, a pessoa tem que confessar que Jesus é Deus e que é Filho de Deus e que Ele morreu por ela e que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Por causa dos pecados dela, ela tem que crer como único suficiente Salvador. Veja Romanos. Veja Romanos. Em Romanos 8, 9, se eu não me engano. Abre a sua Bíblia comigo em Romanos.
Só um momento, gente. Abra sua Bíblia em Romanos e... Eu coloquei o versículo, mas eu não coloquei o capítulo. Aleluia, glória a Deus. Romanos 10, perdão, gente. Romanos 10. Abra sua Bíblia comigo em Romanos 10. Versículo 9 ao 13. A Bíblia diz bem assim: Pois se declarar publicamente com a sua boca que Jesus é o Senhor e no seu coração tiver fé em Deus, o levantou dentre os mortos, você será salvo. Ou seja, o que Paulo está falando? Que você, primeiramente, você tem que declarar publicamente, ou seja, você tem que ir confessar publicamente com a sua boca que Jesus é o Senhor e no seu coração, na sua mente, na sua consciência, que Jesus é o Senhor no seu coração, e se tiver fé em Deus e crer que dentre os mortos Ele levantou, você será salvo. Então você tem que confessar publicamente e crer que Jesus morreu por você e ressuscitou no terceiro dia. Por meio da morte dele você é livre dos seus pecados. É isso. Então é por isso que você tem que receber Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Porque toda pessoa que não confessa que Jesus é o Cristo e não recebe Ele como o único Senhor e Salvador publicamente, é uma pessoa que está morta espiritualmente, é uma pessoa que está debaixo do pecado, da ira de Deus, é uma pessoa que está cheia de entidades na vida dela. Meus irmãos e meus amados, eu não vim aqui passar a mão na cabeça de vocês. A Bíblia diz que se confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ou seja, você será salvo. Basta isto para você alcançar a salvação de Deus. Não precisa de mais nada, você não precisa fazer mais nada. A salvação é pela fé mediante Cristo Jesus. Mediante em Cristo Jesus e não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, é mediante a fé em Cristo Jesus. É você confessar, crer com a sua boca e tomar uma atitude. Então, por isso que todo final de culto, a igreja evangélica, ela tem ali o pastor que faz o apelo. Se alguém quer receber Jesus como único suficiente Salvador, alguém quer se reconciliar. Por isso que é importante a pessoa ir lá diante da igreja e confessar, e ali o pastor vai fazer uma oração por você, aonde o pastor vai interceder por você, aonde o pastor vai pedir para que Deus apague todos os seus pecados, escreva o seu nome no livro da vida, porque se a pessoa não tiver com o nome no livro da vida, ela não entra no céu, não entra, e nós vamos estudar sobre isso. Toda pessoa que não tem o nome no livro da vida, ou seja, nós só temos o nome no livro da vida quando confessamos Jesus como único Senhor e Salvador. E quando nós recebemos Ele, quando nós tomamos uma atitude de fé diante da igreja. Então não existe isso, eu tenho Jesus, mas é dentro da minha casa. Eu tenho Jesus, mas eu não preciso ir na igreja. Meu amado, meu irmão, você não conhece de Bíblia. Jesus, sendo filho de Deus, ele andava no templo, ele pregava a palavra dele para os fariseus no templo, ele curava no templo pessoas que estavam com a mão mirrada, pessoas que estavam com demônios dentro da igreja. Você não conhece Jesus verdadeiramente. Pessoas que falam que ela não precisa de igreja, que ela não precisa congregar, é uma pessoa que ela está morta. Tá? Porque o membro, sem estar ali em comunhão com o corpo, é morto. Por que será que Jesus instituiu a igreja de Jesus Cristo? A igreja de Jesus não é uma placa, tá? A igreja de Jesus é o corpo de Cristo, os salvos, os santos. Então você não conhece nada da palavra de Deus. Você quer conhecer Jesus? Leia Mateus, os evangelhos de Mateus, Lucas, João. Aí você vai conhecer, depois você vem falar pra mim. Tá? Então uma pessoa que ela fala que ela
ela tem Deus no coração, que ela não precisa buscar Deus dentro da igreja, é uma pessoa que não conhece a Deus. Porque como que você vai ouvir a palavra de Deus se você não buscar Jesus? Você precisa, igual a mulher samaritana ouviu alguém falar que Jesus ia passar por ali e ela foi atrás. Para você ser curado, para você ser liberto, para você ser salvo, você precisa ir atrás, meu amigo. Você precisa ter uma atitude. A fé sem obras não é morta. Não adianta você dizer que crê em Deus, que acredita em Jesus, mas você não confessou Jesus como único, suficiente Salvador. Você não tomou uma atitude de fé. Você não entregou a tua vida para Jesus. Então, quando você morrer, se você morrer hoje, você não vai ter a salvação. E não sou eu que estou falando, é a Bíblia. E contra a Bíblia não há achismo. Então não se engane, o diabo ele vem com esses ensinamentos errôneos, meu amado e minhas amadas. E olha que a Bíblia continua falando aqui, acima. Romanos 10, versículo 9 ao 13. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é a verdade. Contra a palavra de Deus não há achismo, meu irmão e minha irmã. O que há falta para as pessoas é conhecer Jesus perante a Bíblia, não perante ao que ouve falar, os achismos dela, porque ela é cheia de achismo. Então a Bíblia continuando falando, pois se você declarar, ou seja, se você confessar publicamente com a sua boca que Jesus é o Senhor e no seu coração tiver fé em Deus e crer, você tem que crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Basta isso para você ser salvo. Você não precisa fazer sacrifício, você não precisa fazer um monte de coisa para você ser salvo, você só precisa disso. A salvação é mediante a fé em Cristo Jesus, não por obras para que ninguém se glorie. Versículo 10, porque com o coração se tem fé, visando a justiça, mas com a boca se faz a declaração pública, visando a salvação. Ou seja, não adianta você dizer que tem fé em Deus, que crê em Deus, mas você não confessa que Ele é o único Senhor e Salvador publicamente. Então é necessário, é por isso que na igreja você faz o apelo todo final de culto, porque é necessário, isso é bíblico, isso foi Deus que instituiu. Não foi o homem que instituiu, não foi pessoas que instituiu, foi Deus, por meio do teu Espírito Santo. Então as pessoas não conhecem nada da palavra de Deus. Por isso que o diabo engana as almas, por isso que o diabo engana. O diabo fala assim, para você ir para a igreja, você tem que sair da prostituição primeiro, você tem que sair do vício. Meu amado, minha irmã, você nunca vai sair desse vício se você não aceitar Jesus e não receber Ele e não deixar que Ele faça a obra. Sem mim nada poder fazer, você só vai dar frutos em Deus, se permanecer em Deus. Deus é a videira, você é o ramo, você só vai ter vida em Deus. O ramo sem ali tá na videira não tem vida, acorda para a vida. Minha amada e meu amado, você precisa conhecer Jesus mediante as Escrituras e não mediante aquilo que as pessoas distorcidamente ensinam a você. Acorda para a vida. Ao invés de você ficar aí em Netflix, em celular, vai estudar a Bíblia, vai meditar na Bíblia, vai pedir para o Espírito Santo se manifestar na tua vida, pede para Deus se revelar aí dentro do seu quarto. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui eu não estou falando de placa de igreja, eu estou falando de Jesus, eu estou falando do reino, da salvação. Então veja, pois certa passagem das Escrituras diz, ninguém que baseia nele a sua fé ficará decepcionado. Ou seja, Deus não nos decepciona. Se você está decepcionado com a igreja é porque a tua fé não está em Cristo. A tua fé está em pessoas. Se você saiu da igreja por causa de pessoas, é porque você não está em Cristo. Porque toda pessoa que está em Cristo, a fé dela não está baseada em pastor, em presbítero, em pessoas.
A fé dela não está baseada em pessoas, porque Deus não decepciona. Pessoas podem decepcionar você. O seu marido pode decepcionar você. As pessoas podem decepcionar você. Mas Jesus não decepciona você. Jesus não decepciona você. Então, o mal das pessoas é colocar a fé, é confiar em pessoas. Você tem que colocar a tua fé em Cristo Jesus. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela ficou padecendo 12 anos na mão de médico, porque ela cria e confiava nos médicos, achando que eram os médicos que iam trazer solução. Meu amado e minha irmã, você não precisa de mim, você precisa do Espírito Santo, você precisa de Jesus. Você não tem que colocar a tua fé e confiança em pastor e pastora. Você tem que colocar a tua confiança e tua fé em Cristo Jesus, tá? Você não vai para a igreja para agradar pessoas. Você vai na igreja para ouvir a palavra de Deus e para ser transformado e para ter comunhão com as pessoas. Se você diz que aceitou Jesus e fala que não precisa de igreja, você não conhece as escrituras. Porque Deus, sendo um filho de Deus, ele ia no templo e ele pregava para as pessoas dentro do templo. Ele congregava, ele ia na casa do Pai. Tanto é que Maria, quando ela perdeu Jesus na festividade lá, Jesus estava lá ensinando os escribas. Você não conhece nada de Bíblia, vai ler Mateus, tá? Quando você lê Bíblia, depois você vem falar. O diabo engana você porque você não conhece a palavra de Deus. Você ouve as pessoas falar as coisas e fica igual papagaio repetindo. Pare com isso. Vai buscar do Espírito Santo. Você tem Bíblia aí na tua casa? Pega a tua Bíblia que está empoeirada e dobra o seu joelho no chão e fala para Deus se revelar mediante a palavra dele, tá? Porque Bíblia fechada não é boca de Deus. É só um livro qualquer. Agora a Bíblia aberta é a boca de Deus, é a revelação de Deus por meio do Espírito Santo. Então para de dar desculpa e vai buscar Deus. O diabo te amarra, te oprime porque você deixa. Porque a partir do momento que você crer, confiar, entregar a tua vida para Jesus, você pode ter certeza que Jesus faz a obra na tua vida. Enquanto você quiser se libertar da sua própria mão, meu filho, minha amada, você vai ficar igual a mulher do fluxo de sangue, vai ficar padecendo 12 anos na mão do homem, porque você acha que é você mesmo que vai se libertar. Para eu estar liberta, eu tenho que se libertar. Não, meu filho, vai para a igreja do jeito que você tá. É lá que Deus vai te mudar. E não é ir para a igreja e não ler a Bíblia, é ir para a igreja congregar e meditar na palavra, é ter uma vida na palavra, é ter intimidade com o Pai, é fazer suas orações em Cristo Jesus, sem crucifixo, sem imagem, que Deus abomina isso. Cada parte do crucifixo é uma entidade que você chama para a tua vida. E eu não estou aqui para agradar ninguém, eu não estou falando mal da religião de ninguém, eu estou falando de verdades. Que a Bíblia mesmo diz que ídolos não é nada além de demônios por trás dos ídolos, tá? Eu não tô aqui para agradar você. Achando que orando rosário, isso, aquilo vai te dar salvação. Joga isso fora e vai buscar o Senhor Jesus, verdadeiramente, sem idolatria. Então veja, voltando na palavra aqui que estava falando, pois não há distinção entre judeus e gregos, o mesmo Senhor está sobre todos e é rico para com todos os que invocam. Ou seja, Deus não faz distinção, Deus não faz diferença. Deus te ama e Ele morreu por você e por mim, pela humanidade. Mas para que nós venhamos receber o sacrifício de Jesus, nós temos que ter um passo de fé. Nós temos que ter uma atitude. E isso é individualmente. Você não salva o teu marido e eu não salvo você. A escolha de salvação e de confessar Jesus como único suficiente Salvador é pessoal e individual. Ninguém salva ninguém. Somente Jesus. Nós podemos orar pelas pessoas, aqueles que estão em Cristo. Mas eu e ninguém salva ninguém se não for o Espírito Santo de Deus. Ele é o maior evangelista do mundo.
há séculos. É o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. E que o Espírito Santo hoje vá até você e te convença do pecado, do juízo e da justiça mediante a Ele. Porque não falo por mim, eu falo pelo Espírito Santo que me capacita. Continuando. Versículo 13. Pois todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. Ou seja, todo aquele que invocar o nome de Deus, todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Então não há salvação fora de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Ninguém vai ao Pai sem confessar Jesus como único, suficiente Salvador. É Ele, é por isso que Ele morreu por nós, para nos introduzir em Deus Pai. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Então, por isso é necessário de você confessar Jesus com a tua boca, de você ir lá na frente e confessar diante publicamente, porque a palavra de Deus vai falar sobre isso. Abra sua Bíblia em Mateus 10. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 10. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 10, versículo 32 ao 33, que diz bem assim: Então todos aqueles que declarar diante dos homens que está em união comigo, eu também declararei diante do meu Pai que está nos céus, e estarei em união com ele. Ou seja, todo aquele que confessar Jesus publicamente, Deus confessará diante de Deus e diante dos anjos. Então, se você rejeita Jesus, você está rejeitando a salvação dele, você está rejeitando aquilo que ele fez por você lá na cruz. Então, por isso é necessário de você ter um encontro com Jesus, de você compreender a palavra de Deus. E é por isso que eu invoco o Espírito Santo novamente para te convencer do pecado, do juízo, da justiça. Que ele te convença da morte e da ressurreição, do sacrifício. Você tem que confessar ele publicamente, irmãos e amados. É publicamente, não é no seu coração. Ah, eu tenho Jesus no meu coração. Não, 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 não. É publicamente. É crer com o teu coração e confessá-lo. É ter uma fé, é ter uma atitude. A fé sem obras, ela é morta. Ora, se eu tô com um problema ali, por exemplo, se eu tô com um problema, uma enfermidade, tô com dor e eu preciso ter uma atitude de quê? De tomar remédio, de buscar a cura. A mesma coisa. Para mim sair do pecado, para mim ter a salvação em Cristo, eu preciso buscá-lo, eu preciso ter atitude. Não basta eu falar que eu tenho fé em Cristo, mas eu não vou até Jesus. A mesma coisa. Então não adianta dizer que você tem Deus no seu coração, porque isso não basta. Você tem que confessar diante do mundo, você tem que confessar diante do mundo espiritual. É uma confissão pública diante de pessoas e diante do mundo espiritual. Porque ali o pastor, a pessoa que está de linha de frente ali, ele vai fazer uma oração por você, intercessória, para que Deus te receba, que você seja filho dele por meio do teu espírito e que o Espírito Santo passe a habitar. E que Deus apague todos os seus pecados e que escreva o teu nome no livro da vida. A qual, se não tiver no livro da vida, você não terá salvação. Ali o livro da vida está escrito todos os nomes que receberam Jesus. Ali estão os remidos, os lavados por meio de Jesus, justificados por meio de Jesus. Não somos santos por meio de si mesmos, somos santos por meio de Jesus, pelo sacrifício de Jesus lá na cruz, irmãos. Deus não faz diferença do rico, do pobre. É isso que você precisa entender. Então vamos lá. Mateus 10, 32. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Ou seja, se você não confessa a Deus como único Senhor e Salvador,
Deus também não vai confessar você diante do Pai dele, e o teu nome não vai estar escrito no livro da vida. E o nome não escrito no livro da vida, meu filho, você não tem salvação. Você não tem salvação, você não tem o perdão dos seus pecados, você não tem a purificação, você não tem a remissão, você não tem nada. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Ou seja, se você negar Jesus, Jesus também vai te negar. Se você não quer Ele, Jesus também não vai te querer. Por quê? Porque você está negando o sacrifício que Ele fez lá. Por isso que é necessário você confessar. Você entendeu o porquê que é necessário? O porquê que a igreja ela faz o apelo no final do culto? Por que é necessário eu pregar a palavra do Evangelho a toda criatura? Toda criatura. Somos filhos de Deus quando recebemos o sacrifício de Deus e por meio do Espírito Santo nós somos adotados por meio da fé em Cristo Jesus. Ninguém é filho de Deus se não aceitar Jesus. Tire isso da sua cabeça. A toda criatura, somos criatura quando não temos o Espírito Santo, quando não se reconciliamos com Cristo mediante a fé em Cristo, por meio do sacrifício, somos criatura, não somos filhos. Então não somos filhos de Deus sem a reconciliação com o Pai, que é feita por meio de Jesus, pelo sacrifício de Jesus da cruz. Não é por meio de Buda, Allan Kardec, Espiritismo. Não é por meio desses lugares, é por meio de Jesus. Sem Jesus não há salvação. Não é por meio de assembleia, de presbiteriana, não é por meio de igreja, não é por meio de pastor, não é por meio de mim, é por meio de Jesus. Eu estou te introduzindo a Jesus, eu estou te levando a Jesus, eu estou te convidando a você conhecer Jesus por meio da palavra, que é a boca dele. Você está igual Jó. Jó não conhecia Deus de intimidade, mas sim de ouvir falar, e Deus quer se revelar a você. Deus quer ter um encontro pessoal com você, assim como Deus teve um encontro com Moisés lá na sarça ardente. É você e Deus e você, não é com o pastor, não é com ninguém, não. É você e Deus e você, meu amigo. É individual. Você não salva o seu marido e eu não salvo você. Agora você compreende o porquê que você tem que receber Jesus como único, suficiente Salvador? O porquê Jesus morreu por você? Em Romanos 3 vai dizer bem assim, abra sua Bíblia comigo lá em Romanos 3. Estou correndo com o tempo aqui para não ficar um estudo muito cansativo. Romanos 3, versículo 23. Romanos 3, versículo 23 ao 26, diz assim: pois todos pecaram e não atingem a glória de Deus. Ou seja, a Bíblia diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Ou seja, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. E é como uma dádiva que são declarados justos pela sua bondade merecida por meio do livramento pelo resgate pago por Jesus Cristo. Ou seja, todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Se não fosse Jesus morrer por nós, nós estaríamos longe de Deus e condenados ao inferno. Mas Jesus veio em carne, Ele se fez carne, morreu por nós, ressuscitou o terceiro dia. E por meio da morte dele e da ressurreição podemos ter vida eterna e vida com abundância. E eu vou te explicar, porque a vida eterna é algo eterno. Mas a vida abundante aqui na terra, Deus veio te dar plenitude, vida abundante aqui na terra. Tá? Eu vou te explicar. E olha que a Bíblia fala: Deus apresentou Cristo como oferta para propiciação por meio da fé no seu sangue. Deus fez isso para demonstrar sua própria justiça, pois na sua tolerância estava perdoando os pecados cometidos no passado. Fez isso para demonstrar sua justiça no presente, de modo que ele fosse justo também ao declarar justo o homem que tem fé em Cristo. Ou seja, somos justos por meio do sacrifício de Jesus. Então não tem como você ser justo, alcançar a salvação por si mesmo, só por meio do sacrifício de Jesus. Então quando nós recebemos, cremos que Jesus, e temos ali o passo de fé, de confessar, de receber Jesus
por meio do seu sacrifício, pela fé, nós recebemos a salvação eterna, nós recebemos um novo Espírito, nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos, mediante ali a busca, mediante a fé, os dons espirituais, ao conhecer Jesus por meio da palavra. Nós vamos falar sobre isso. Em Salmo 63, 6, abra sua Bíblia comigo, em Salmo 63. Salmo 63, Salmo 63. O teu amor é leal, é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te gloria. Ou seja, o amor de Deus é leal. Então, a demonstração de amor que Deus fez por você é dar o seu único filho para pagar o preço do pecado, porque nós já estávamos condenados pela ira de Deus. Então Deus deu o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo dele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se você crer, confessar, tomar uma atitude na sua vida, você terá salvação por meio de Jesus Cristo. Não é por você, não é por ninguém, é por meio de Jesus Cristo, é pela fé. Isaías 42. Abra sua Bíblia comigo, Isaías 42. Isaías 42, versículo 7, que diz bem assim: para abrir os olhos dos cegos, para tirar o prisioneiro do calabouço e da prisão os que estão sentados na escuridão. Ou seja, Deus, além de te dar salvação, Ele te dá libertação. Libertação de quê, Adriana? Libertação dos demônios, libertação do pecado, libertação do vício, libertação dos teus erros, dos teus pecados, libertação. Ele veio para te colocar em liberdade, para você não ser escravo mais da carne, dos teus desejos, das tuas vontades. É isso que Jesus está falando, para abrir os olhos, para fazer você ter visão espiritual, para você ter ali, porque todos nós, quando não conhecíamos Jesus, nós éramos cego espiritualmente. É por isso que a palavra de Deus vai falar sobre o cego Bartimeu. Ele era cego, ele não enxergava Jesus, e ali Jesus cura ele, e ali ele passa a enxergar, e ali ele começa a seguir Jesus. Então não é somente você aceitar Jesus e receber a libertação, mas para você continuar sendo ali liberto, você precisa permanecer em Cristo, assim como o cego Bartimeu permaneceu. O cego Bartimeu, ele não recebeu a cura, a libertação, a salvação e saiu, não, porque sem Jesus não há libertação, não há salvação. Eu quero que você entenda isso. Sem você buscar Jesus, você não vai conseguir ser liberto da pornografia, da prostituição, porque é mediante a fé, por meio da palavra de Deus, que você vai ser liberto. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. É a palavra dele. Ele é a palavra, o verbo que se fez carne. Ele habitou no meio de nós, morreu e ressuscitou, irmãos. Então não tem como você ser liberto sem entregar a tua vida para Jesus. Libertação não é para ímpio, libertação não é para aqueles que não receberam Jesus. Libertação é para aqueles que confessaram Jesus como o único suficiente Salvador e entenderam que precisa ser liberto dos seus pecados. Porque eu falo por mim, eu vivi 24 anos da minha vida no pecado. Então quando eu vim para Cristo, eu vim com hábitos, com atitudes que não glorificavam a Deus, e foi um processo, mediante eu ia conhecendo o Deus das Escrituras, eu ia congregando, eu ia sendo alcançada pela libertação de Deus. A libertação é o processo, a salvação é mediante a fé. Nós estamos falando, salvação é uma coisa, libertação é outra. Salvação é da sua alma. Quando você morre, você tem ali a salvação, você vai morar com Deus, você vai ter ali a tua casa eterna, que Deus já preparou, que fala lá em João 14, se eu não me engano.
Agora nós estamos falando de libertação. Libertação é para você sair, a libertação do pecado, do seu erro, libertação da opressão do maligno, porque toda pessoa que não tem Jesus, ela tem espírito maligno dentro da casa dela, dentro da vida dela, porque ela é morada de alguma coisa. Lembra? Nós somos corpo, alma e espírito. O nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito não fica sem nada. Ou ela é cheio do Espírito Santo, ou ela é cheio de espírito maligno. Então por isso que é importante você receber Jesus. E você permanecer em Cristo para que você venha alcançar em fé e em conhecimento a libertação. Conhecereis a verdade vos libertará. É Jesus. O meu povo perece por falta de conhecimento. É da palavra, o conhecimento da palavra. Nós precisamos do conhecimento da revelação do Espírito Santo. Pela palavra. Então não basta só você ir lá diante da igreja e aceitar Jesus. Você tem que ter uma vida com Deus, alinhada com a palavra dele, mediante o Espírito Santo. É ele que nos capacita. E é cada dia, a guerra é todo dia, tá? Então a Bíblia vai falar aqui, ó. Para abrir os olhos do cego, ou seja, o diabo, ele cega. Ele impede nós enxergarmos a glória e a revelação de Deus. E Deus veio trazer visão espiritual. Deus veio tirar escamas, cegueiras espirituais. Pessoas cegas espiritualmente que não enxergam o seu próprio pecado, não enxergam os demônios. Deus veio te dar ali a libertação, a cura da sua cegueira espiritual. Para abrir os olhos dos cegos, para tirar os prisioneiros do calabouço, ou seja, para tirar pessoas cativas. Tem pessoas que estão no cativeiro espiritual, em regiões espirituais que demônios têm posse. Amarra aquela pessoa. E o cativeiro espiritual, irmão, sabe o que é? Que eu vou falar para você o que é o cativeiro espiritual. O cativeiro espiritual são áreas em nossas vidas que muitas das vezes nunca confessadas ou reveladas. São pecados ocultos que precisam ser revelados, colocado a claridade em Cristo Jesus. São pecados, são vícios. São ali cativeiros espirituais, cativeiro do vício, cativeiro ali de imoralidade sexual, cativeiro da pornografia, cativeiro dos traumas, dos abusos. Quantas pessoas ali estão em Cristo, mas ela não consegue ter a vida abundância, e é isso que eu vou falar para vocês, que não basta só ter Cristo como único suficiente Salvador. Deus veio para te dar vida eterna e vida abundante, é isso que a pessoa não entende. Muitos religiosos não entendem isso. Deus veio te dar vida aqui na terra, vida abundante aqui na terra. Então são áreas em nossas vidas, muitas vezes que nunca confessadas ou reveladas. São verdadeiros quartos escuros, ou seja, pecados ocultos. Nós precisamos confessar para que aquele cativeiro seja virado, para que aquela área da nossa vida seja quebrado, aquele cativeiro, aquele demônio não tenha mais domínio sobre a nossa mente, sobre as nossas emoções, sobre a nossa vida, por meio de Jesus Cristo. Irmãos e amados do Senhor Jesus, isso serve para crente. Libertação é para crente, libertação não é para ímpio. Se você não aceitou Jesus, não adianta você querer essa libertação. Para você receber a libertação de Cristo, você tem que dar o primeiro passo, que é aquilo que eu falei desde o começo da live. Receber Jesus, entender quem é Jesus, e receber e confessar, e aí sim você ter a libertação em Cristo Jesus, mediante a palavra de Deus. Além de estar preso a seres espirituais que cuidam para que o indivíduo continue nesse estado de prisão, ou seja, uma pessoa que ela tá dentro até da igreja, mas ela fuma. É um cativeiro espiritual. A pessoa está dentro da igreja, mas ela não consegue largar o vício. O espírito de vício amarra ela. Ela precisa de uma libertação do espírito de vício. Espírito de pornografia, espírito de prostituição, são cativeiros espirituais, são áreas da sua vida que estão amarradas. Eu estou falando para crente, pessoas que aceitaram Jesus, que se batizaram, mas que não venceram vícios, que têm pecados ocultos, pecados de pornografia, pecados de imoralidade. Eu estou falando para crente, eu não estou falando para ímpio. Até mesmo tem ministério, tem chamado, mas não tem a libertação de Cristo. Entenda, salvação é uma coisa, libertação é outra. É isso que muitos pastores, pessoas não entendem, irmãos. E Deus se revela aos pequeninos, nem para todos Deus se revela.
É por isso que Jesus muitas vezes se revelava por parábolas, para que muitas pessoas não se compreendessem mesmo. Para os discípulos, aqueles que realmente querem a libertação, que é o conhecimento, Deus revela. Muitas pessoas são religiosas, não querem o conhecimento de Jesus, a libertação. Então tem muitas pessoas que até ela tá ali dentro da igreja, tá 40 anos, já se batizou, até toma a Santa Ceia, mas ela tá com vício ali de cigarro na vida dela. Ela não consegue quebrar aqueles demônios, porque é cativeiro espiritual, ela tá presa espiritualmente. Vamos falar de maldições geracionais, maldição hereditária que muitas vezes vem de descendências e que é preciso desligar isso. E isso é para crente, não é para ímpio, não é para quem aceitou Jesus. Libertação é para crente. É isso que as pessoas, muitas vezes, pastores, não entendem. Quando Jesus falou que ele veio para libertar, os fariseus ficaram loucos da vida. Porque como que pode? Eu sou fariseu, eu sei da lei e eu preciso de salvação e libertação? Como assim? Eu já estou dentro da igreja, já sei da tua palavra. Então há muitos dentro da igreja que é assim, acham que porque sabe da palavra, acham que estão salvos, estão libertos. Meu amado, meu irmão, saber da palavra não é a mesma coisa de você ter a revelação do Espírito de Deus. É por isso que a Bíblia fala que nós temos que nascer do Espírito. Então vamos lá. Há seres espirituais que cuidam para que o indivíduo continue nesse estado de prisão. Ou seja, qual é a maior luta do diabo? É para que você não ouça o evangelho da verdade e para que você não creia nele e não receba ele. Qual é a segunda luta? Permanecer no pecado dentro da igreja. O diabo não quer tirar você dentro da igreja. O diabo quer te permanecer no pecado dentro da igreja, sem conhecimento. Porque uma pessoa sem conhecimento, ela fica cativa do diabo. Uma pessoa que ela está dentro da igreja, mas ela não tem uma revelação do Espírito Santo por meio da palavra. Uma pessoa que está até dentro da igreja, que exerce ministério, mas ela está cativa. É isso que ele quer. Ele quer te prender no vício, na imoralidade. É isso que ele quer. Porque uma pessoa presa é uma pessoa que está contaminada. E unção contaminada transfere para outras pessoas. Vira uma gororoba. Por isso que a pessoa que ela está em prática do pecado, ela não deve. Ela tem que vencer o pecado, ela tem que ser liberta. Cativeiros. Então vamos lá. Então, um cativeiro pode ser invisível do ponto de vista espiritual, ou seja, você não vê, mas você está cativo no mundo espiritual. Você está numa prisão espiritual. E existem demônios que tomam posse de mente. Ele te põe num cativeiro emocional. Ele entra no seu psique, no teu cérebro, e te põe num cativeiro. Cativeiro, você não esquece aquela pessoa. Você não é feliz com o seu marido. Você já entregou a tua vida para Jesus, já fez tudo, mas você não esquece. Você está num cativeiro espiritual e você precisa desligar isso no mundo espiritual. Muitas das vezes a pessoa vem para Jesus, se batiza, toma a Santa Ceia e ela não faz o desligamento de almas. Você que teve relação sexual com várias pessoas, você precisa se desligar dessas pessoas no corpo, na alma e no espírito. E isso não é ensinado e muitas pessoas se levantam contra esses ensinamentos que o Senhor me deu. As pessoas, elas não conhecem Jesus. Elas não conhecem Jesus pela Bíblia, elas conhecem Jesus de ouvir falar, tá igual o Jó. Eu conhecia o Senhor de ouvir falar. Deus não quer que nós conheçamos Jesus de ouvir falar. Deus quer se revelar pra gente. É um encontro pessoal, igual Moisés na sarça ardente. Cativeiros espirituais são situações que nos limitam, que nos impedem de alcançar nossos objetivos, de vivermos para Cristo. Pode ser medo, tem pessoas que têm medo, têm traumas, às vezes a pessoa ela foi abusada na infância e ela guarda aquilo com ela. São cativeiros espirituais, porque Satanás mexeu na tua vida sexual, ele deturpou a tua vida sexual. Você precisa ser liberto pelo poder do Espírito Santo de Deus. Esse cativeiro precisa ser quebrado, precisa ser virado na tua vida. E em Jó fala isso sobre Deus vira cativeiro de Jó. Jó estava no cativeiro espiritual. Tá vendo como que as pessoas não conhecem nada? Jó foi ter uma intimidade com Cristo verdadeiramente quando ele teve ali todo aquele problema de Satanás fazer todas aquelas coisas que foi permissão de Deus. Então quantas pessoas não estão na mão do capeta, tá dentro da igreja, toma Santa Ceia,
tem ali um ministério, mas está cativa na mão de Satanás, e Deus quer libertar você. Deus me trouxe hoje para dar conhecimento, para você buscar Ele dentro da palavra de Deus. Deus quer que você se aprofunde na palavra dEle, irmãos e irmãs. Libertação não é para ímpio, libertação é para crente. Então vamos lá. Na plenitude, ou seja, nos impede de termos uma vida abundante. Deus veio dar vida eterna e vida com abundância. João 10:10 vai falar sobre isso e eu vou explicar o que é ter vida abundante. Aquilo que o Senhor tem para nós. Um dos maiores cativeiros que existe é o medo. Imagine como seria a sua vida sem os traumas, lembranças que sempre te mantêm acorrentado em situações que não existem mais, ou seja... Muitas vezes você foi abusado e você não esquece aquilo, o diabo usa aquilo, são cativeiros espirituais. E você precisa acessar isso em Deus, através da palavra de Deus, a libertação. A libertação é Cristo, não é pastor. Deus usa as pessoas para ser instrumento, mas a libertação é Cristo. Eu tive épocas da minha vida que não tinha pessoas para ser usada por Deus, porque não tinha conhecimento. O próprio Deus me dava sabedoria. Por exemplo, a quebra de maldição, o desligamento de aliança de almas, eu mesmo fiz em nome de Jesus. Eu abri um jejum. Em tantos dias ali. Eu me abdiquei de certos alimentos em prol daquela situação, para Deus quebrar todo o cativeiro espiritual na minha vida. Porque eu estava em Cristo, mas eu não tinha a vida abundante. Eu ficava lembrando das coisas que eu vivi no passado. O diabo usava isso para me ficar mal, para me prender, para fazer eu sentir vontades. E eu não tinha desligado isso no mundo espiritual. Eu estava conectada com pessoas no mundo espiritual, porque eu tive vários parceiros sexuais na época do mundo. De beijos, de toques, de relação sexual. Eu tô falando bem esdrúxulo, porque essa live vai ser de libertação para crentes. Deus quer libertar. Então, para mim falar sobre isso, eu tive que viver isso, para hoje Deus me dar essa autoridade. Só pode ter autoridade quando se vive isso, irmãos. Quando essa brecha é uma brecha. Isso não tem nada a ver com salvação. Vida abundante não tem nada a ver com salvação. É isso que as pessoas não entendem. Vida abundante aqui na terra. Salvação é lá no céu. Vida eterna. É mediante a fé. Nós estamos falando de libertação. É isso que as pessoas não entendem. As pessoas acham que aceitou Jesus, batizou, pronto. Ali, aceitar Jesus e se batizar é arrependimento dos seus pecados. Ali o teu espírito é vivificado e você é uma nova criatura no espírito. Mas e na tua alma e no teu corpo? Como que é? Você precisa ser regenerado também. Então Deus precisa tirar você de cativeiros, de prisões espirituais que está na tua mente. Porque o diabo, a mente é a alma, irmãos. A mente é as nossas emoções, as nossas vontades, os nossos desejos. É onde fica a mente, é onde ficam as nossas experiências espirituais, as nossas experiências ruins com pessoas, as nossas experiências, lembranças de abusos sexuais. É a mente que o diabo domina. Tanto é que quando uma pessoa é possuída, o diabo toma a mente e o corpo. Tanto é que tem pessoas que ela é possuída, que ela levanta, que ela não lembra de nada. O diabo, ele toma posse da mente. Domina a mente, domina o corpo. O diabo, por isso que a Bíblia fala que o diabo é o inimigo das nossas almas. Alma é mente, é onde ficam os desejos, vontades, aonde ficam as lembranças. E tem muitas pessoas que não sabem sobre isso. Não sabem sobre isso. Teologia não se explica isso, irmão. Teologia é estudo de Deus. Você vai aprender isso pelo poder do Espírito Santo, mediante a revelação de Cristo Jesus na palavra. Não é você fazer teologia. Teologia não ensina nada disso. Então vamos lá. Então veja, tudo isso, cativeiros espirituais são também aquelas situações humanamente impossíveis de serem superadas. Ou seja, às vezes o sofrimento, o abuso, você precisa de uma cura, você precisa de uma libertação. É para isso que Jesus veio ao mundo, para colocar você em libertação de cativeiros espirituais. A libertação é para quem confessou, para quem recebeu Jesus, não é para ímpio. Então, para abrir os olhos dos cegos, para tirar o prisioneiro do cativeiro, ou seja, do calabouço, e da prisão que estão sentados na escuridão, ou seja, na prisão que estão sentados na escuridão, ou seja, que o diabo está reinando
O diabo está reinando no mundo espiritual sobre essa vida, sobre a mente, sobre o corpo dessa vida. A pessoa até está dentro da igreja, está fazendo a obra, mas ela está cativa. Áreas da vida dela estão cativas, área sexual, área sentimental, até mesmo a área emocional está cativa. E Deus quer te dar libertação nessa noite. Então vamos lá, Lucas 4. Tá vendo como que as pessoas não conhecem nada de Jesus? As pessoas não conhecem nada do Senhor Jesus. As pessoas não conhecem nada. A falta de conhecimento da palavra faz o povo de Deus perecer. É por isso que o diabo luta tanto para as pessoas não meditar na palavra de Deus, para a pessoa não jejuar, para a pessoa não mortificar. A pessoa não consegue ficar sem comer por um tempo. Quanto mais nós alimentamos o nosso espírito, mais nós temos comunhão com Deus, amados. Lucas 4. Lucas 4, 18, que diz bem assim: o Espírito de Jeová está sobre mim, porque Ele me ungiu para declarar as boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar a liberdade aos cativos, ou seja, que estão em cativeiros espirituais. Muitas vezes até em cativeiros físicos, às vezes uma enfermidade. Por isso que a Bíblia diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores, nossas enfermidades, as nossas transgressões, as nossas iniquidades. Deus morreu para nos dar libertação, cura, tirar nós de cativeiros espirituais, cativeiros físicos, emocionais. E recuperação da visão aos cegos, para dar livramento aos esmagados, ou seja, para os oprimidos, pessoas que estão oprimidas. O diabo oprime, o diabo põe um jugo, uma opressão sobre essas vidas. As pessoas não conseguem andar, elas estão ali debaixo de jugo, debaixo de escravidão pelo pecado. O diabo se alimenta pelo pecado, através das obras da carne. Você está entendendo? Então é para isso que Jesus se manifestou, é para isso que Jesus morreu por nós. Então toda pessoa que não confessou Jesus, que não se arrependeu dos seus pecados, não se voltou a Deus, ela está presa, ela está cativa no mundo espiritual e no mundo físico. Muitas vezes com enfermidades, com doenças psicológicas, psicomáticas, até medos, pavor de tantas coisas. Eu quero que você entenda isso, amados. Isaías 11. Isaías 11. Isaías 11, do 2 ao 5, que diz bem assim: e o Espírito de Jeová estará sobre ele, e o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito conselheiro e de poder, ou seja, o Espírito Santo. Eu estou falando por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que me ensinou, é o Espírito Santo que está me guiando. Isso aqui não foi revelado através de pastor, de pessoas de igreja. Isso aqui eu aprendi através de joelho no chão, boca no pó, e de jejum e oração e busca na palavra, irmãos. Isso aqui não foi ninguém que me ensinou, isso aqui foi através do Espírito Santo. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus seja dada nos céus da terra. Eu não tenho nada. Isso aqui é por meio da sabedoria de Deus, do Espírito Santo de Deus, da revelação de Deus. E o espírito de conhecimento e do temor de Jeová. Olha o que a Bíblia está falando. Versículo 3. E ele terá prazer no temor de Jeová, e ele não julgará pelas aparências, nem repreenderá simplesmente pelo que ouve. Ou seja, Deus, ele não julga a gente pelo que ouve, e nem pelas aparências, mas assim pelas nossas atitudes. Deus conhece e esquadrinha os nossos corações. Deus nos dá o espírito de discernimento, de entendimento. Nós não podemos julgar pela aparência, nós temos que julgar pela reta justiça mediante a palavra do poder do Espírito Santo de Deus, amados e amados. Ele julgará os de condição humilde com justiça, e dará repreensão e retidão em benefício dos mansos da terra. Ou seja, Deus veio para os contritos, para os quebrantados, para os oprimidos, para aqueles que estão cativos. Deus veio libertar através do poder do Espírito Santo por meio dos seus servos. Hoje nós somos instrumentos aqui na terra, e nós cristãos precisamos ser alcançados pela libertação e alcançar outras vidas. É para isso que você veio para este mundo, para fazer a vontade de Deus, para viver em santidade.
E olha só, ele golpeará a terra com a vara da sua boca, ou seja, aquela tua palavra, por meio da tua palavra, ele traz justiça, ele traz ali a liberdade, a salvação é por meio da palavra, ele é o verbo que se fez carne, ele é a palavra. No início ele estava com Deus. E por meio dele foi feito tudo. E entregará os maus à morte, e com o sopro dos seus lábios, a justiça será o cinto da sua cintura e a fidelidade o cinto dos seus quadris. Essa é a palavra de Deus. Deus veio te dar justificação, salvação, libertação, redenção, transformação, tirar você de cativeiro, da opressão do inimigo, debaixo do jugo de pecado do inimigo, de vícios. Você precisa receber Jesus e entender isso. É por isso que Jesus morreu. Jesus não morreu para te dar chave de carro, chave de casa, para te dar emprego, para te dar isso e aquilo, irmãos e irmãs. Jesus morreu para te dar isso. Amados e amadas, salvação, libertação, remissão, transformação, reconciliação com Cristo, com Deus Pai. É isso que Jesus veio te dar, vida eterna e vida abundante. Atos 19. Abra sua Bíblia comigo em Atos 19, capítulo 8. E todo aquele que crê em Jesus e confessa Jesus, é necessário o batismo das águas. Porque não adianta você dizer, eu creio em Deus, eu entreguei minha vida para Jesus, e não se batizar. Todo aquele que crê e confessa que Jesus é o Cristo, ele precisa se batizar, porque ali ele está cumprindo a palavra de Deus. Ali ele está cumprindo a justiça e obediência. Até o Filho de Deus, sendo Deus, ele se batizou. Que dirá eu e você? Então, a fé sem obras, ela é morta. Nós precisamos ter atitude, tá? Perdão, irmãos. Atos 19. Abra sua Bíblia em Atos 19. Atos 19, do 2 ao 5, que diz bem assim. E lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando se tornaram crentes? E eles responderam, nós nunca ouvimos falar que há um Espírito Santo. E ele perguntou, então em que vocês foram batizados? Eles responderam, no batismo de João, ou seja, o arrependimento de pecados, que é o batismo das águas. Mas nós precisamos do batismo do Espírito Santo, nós precisamos ser selados com o Espírito Santo. É por isso que nós temos que buscar toda pessoa que recebeu Jesus e se batizou, ela precisa buscar ser cheia, ser batizada pelo Espírito Santo. Porque só assim o diabo não pode não vai conseguir adentrar nessa casa novamente. Porque é uma casa vazia, limpa, sem o Espírito Santo, o diabo volta e entra com 7 pior. É por isso que toda pessoa que recebeu Jesus e se batizou, toda pessoa que aceitou Jesus, ela precisa se batizar. E toda pessoa que aceitou Jesus e se batizou, ela precisa ser cheia do Espírito e ser batizada no Espírito Santo. Ela precisa buscar os dons do Espírito Santo e ser batizada. Ela precisa conhecer quem é Jesus. Paulo disse, o batismo de João era para o batismo e símbolo de arrependimento. Ou seja, o batismo das águas, ali você está dizendo que você está morrendo para Cristo, para o mundo. E você está revivendo com Cristo. Você está revivendo em Cristo. Você está morrendo. Ali o batismo é que você está dizendo, Deus, eu me arrependo dos meus pecados e eu confesso. E eu morro. E eu ressuscito contigo nas águas do batismo. E eu vivo para você. É o arrependimento de pecado. Agora existe o batismo do Espírito Santo que nós precisamos buscar. Que todo crente precisa buscar, toda pessoa que recebeu Jesus precisa buscar, que é o batismo do Espírito Santo, que é ser cheio do Espírito Santo. Paulo disse, o batismo de João era o batismo em simbolismo de arrependimento. Ele dizia às pessoas que crescem naquele que viria depois dele. Isso é Jesus. Depois de ouvir isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhe impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre ele e eles começaram a falar em línguas e profetizar. Ou seja, Deus quer batizar crentes, Deus quer que nós sejamos batizados no Espírito Santo. Precisamos ter o selo do Espírito Santo. É por isso que nós temos que buscar ser cheios do Espírito Santo pela palavra de Deus, senão o diabo volta com 7 vezes mais. Então não é só expulsar o nome de Jesus, tem todo um processo. Essa alma, ela precisa ser discipulada, essa alma precisa ser cuidada. Essa alma precisa de pessoas que são cheias do Espírito Santo para direcioná-la, para cuidá-las. Davi, ele não cuidava somente das ovelhas, ele
ali lutava pelas ovelhas. Quando vinha um leão, quando vinha ali uma presa, ele guerreava com aqueles demônios, com aqueles animais. Então tem muita gente que está só simplesmente largando as pessoas dentro da igreja. E cuidar de ovelhas não é isso, irmãos. Cuidar de ovelhas é gastar tempo, é discipular, é ensinar, é ter paciência, assim como Cristo tem conosco. Por isso que o discipulado é para discípulo, não é para qualquer um. Atos 2, 4. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, assim como o Espírito Santo os capacitava. Então Deus quer nos encher através do Espírito Santo. É por isso que nós temos que buscar o Espírito Santo, ser cheio. Nós crentes, nós que já temos o Espírito Santo, nós temos que buscar ser cheio do Espírito Santo de Deus. Atos 8, 14. Atos 8, 14. Abra sua Bíblia comigo em Atos 14. Perdão, Atos 8, 14. Atos 8, 14 diz bem assim. Atos 8, 14 ao 17 diz bem assim: de modo que houve muita alegria naquela cidade. E na cidade que havia um homem chamado Simeão, que antes disso havia praticado artes mágicas, ou seja, ele era bruxo. Ele havia deixado a nação de Samaria, dizendo: se alguém grande, todos desde o menor até o maior. Peraí, gente, calma, que eu vou mexer aqui. Atos 8, 14. Perdão, eu estava lendo o versículo 8 de Atos. Perdão, amados. Perdão, amados. Atos 8, 14. Atos 8, 14 ao 17. Quando os apóstolos em Jerusalém ouviram dizer que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes desceram e oraram para que os samaritanos recebessem o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo. Então, quando a pessoa ela recebe Jesus, ela precisa receber o Espírito Santo. Por isso que é importante a pessoa ir lá e a pessoa orar por ela, interceder para que o Espírito Santo more nela e através do Espírito Santo ela receba a libertação e o batismo, tá? Porque o Espírito Santo ainda não tinha vindo sobre nenhum deles, mas eles só haviam sido batizados, ou seja, batizados nas águas. É necessário nós não sermos só batizados nas águas, mas ser batizados no Espírito de Deus, no nome do Senhor Jesus. Então lhe puseram as mãos e eles começaram a receber o Espírito Santo, ou seja, eles foram batizados no Espírito. Ter o Espírito Santo, se batizar no Espírito é uma coisa. Tá, irmãos? Então nós precisamos buscar os dons espirituais, tá? 2 Coríntios 6, 16. 2 Coríntios 6, 16, que diz bem assim: e que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos o templo de um Deus vivente, como Deus disse: residirei entre eles e andarei entre eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ou seja, Deus habita em nós, não é em templos, em mãos feitas por homens, mas Deus habita em nós. Toda pessoa que recebe Jesus, ela tem que ser habitação e casa, morada de Deus. Se ela não é habitação e casa, morada de Deus, ela é habitação e casa e morada de demônios. Então, se você não aceitou Jesus, não se arrependeu, não confessou Jesus, você está cheio de entidade, você está cheio de demônios dentro do seu corpo. Essa é a verdade. Eu não estou aqui para mentir para você. Eu não estou aqui para mentir para você, para passar por. Eu estou aqui para te trazer salvação e libertação em Cristo. Conhecereis a verdade vos libertará. Não é conhecer eu, é conhecer Jesus. Porque tem muitas igrejas que não explicam. E a pessoa, ela não entende por que ela tem que aceitar. E muitas vezes ela aceita e ela não fica. Ela não permanece. Não adianta você aceitar e não permanecer na palavra, não permanecer em Cristo. Aí você não vai vencer. Então vamos lá, Efésios 2, 22, que diz bem assim. Abra sua Bíblia comigo em Efésios 2. Efésios 2, 22. Em união com eles, vocês também estão sendo edificados, juntamente para se tornar um lugar para Deus habitar por este Espírito. Então, muitas das vezes,
Quando você recebe Jesus como único, suficiente Salvador, você não vai receber o Espírito Santo ali habitando automaticamente. Deus vai limpar a casa primeiro, porque Deus não habita em casa suja. Deus vai te limpar e vai habitar em você. Não necessariamente você... Tem pessoas que aceitam Jesus e ela já é limpa ali e já é batizada. E tem outras que demoram 6 anos para ser batizado no Espírito Santo. Então tudo vai decorrer da maneira que você teve de vida. Quanto mais atolado no pecado, mais ali Deus vai ter que te limpar, te ali fazer a limpeza, porque Deus não habita em templo sujo. Então não necessariamente, mas você precisa receber Jesus para que o Espírito Santo venha ali fazer morada, fazer habitação, limpar a tua casa, o teu tempo, o teu corpo, a tua alma, o teu espírito, vivificar, tá bom? E fazer novo, corpo, alma e espírito. Amém, irmãos? Então, é por isso, nós somos templo e morada do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, abra comigo 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6, versículo 19 ao 20, que diz bem assim: vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo que está em vocês e que lhes foi dado por Deus? Além disso, vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados com um preço alto. Portanto, glorifique a Deus no teu corpo. Ou seja, nós somos habitação. Então, toda pessoa que recebe Jesus passa a ser morada e habitação. E ali o Espírito Santo ele tem que habitar. Mas para ele habitar, ele precisa te purificar. Ele precisa te redimir por diante o sacrifício de Jesus, amado. É por isso que nós temos que receber Jesus. É por isso que nós temos que permanecer. Não é aceitar Jesus e sair. Não, 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 não. Não há salvação fora de Jesus. Então, se você quer a salvação, a libertação é mediante a fé em Cristo Jesus. E você tem que permanecer em Jesus. João 15 vai falar sobre isso. Eu sou a videira, vocês somos os ramos. Entendeu? Então, se a gente não estiver ligado na videira que é Cristo, a gente não vai conseguir ser liberto, ser alcançado. Nós temos que permanecer, não é aceitar Jesus e não buscar mais a Deus. É necessário você congregar, é necessário você ter intimidade com a palavra, tirar um tempo de oração, é necessário você conhecer, saber o que é jejum. Tem no meu canal o que é jejum, assista no meu canal, aqui no Facebook, você vai aprender o que é jejum, entendeu? Então, é tudo isso que é necessário, que um cristão, uma pessoa que recebe Jesus, é necessário fazer. Colossenses. Colossenses. Abra sua Bíblia comigo, sim. Colossenses 2 ao 12. Meu objetivo é que o coração deles seja consolado, que eles sejam harmoniosamente unidos em amor e que tenham todas as riquezas que resultam na plena certeza do seu entendimento, a fim de obter o conhecimento exato do segredo sagrado de Deus, ao saber Cristo. Cuidadosamente ocultos deles se acham todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso para que ninguém iluda vocês com argumentos persuasivos. Embora eu esteja ausente do corpo, estou com vocês em espírito, alegrando-me de ver a sua boa ordem e firmeza na sua fé. Então nós temos que estar ali alinhados com Cristo. Nós temos que permanecer em Cristo. Lendo o versículo 12, vamos lá. Colossenses 2, 12 ao 14, diz bem assim: pois vocês foram sepultados com ele no batismo, ou seja, no batismo das águas, e pela sua relação com ele, foram também levantados junto com ele por meio da sua fé, na atuação poderosa de Deus que o levantou dentre os mortos. Além disso, embora vocês estiveram mortos por causa das suas falhas e do estado incircunciso da sua carne, ou seja, do pecado, Deus lhe deu vida junto com ele, e ele nos perdoou bondosamente todas as nossas falhas.
Ou seja, é por isso que precisamos, toda pessoa que recebe Jesus, ela precisa se batizar, porque ali ela vai estar fazendo um ato de fé, ali de obediência a Deus, confessando não só com a boca, mas com a atitude, que ela recebe o perdão de Deus e entende o significado da cruz. E ali, pelo Espírito de Deus, ela é uma nova criatura, mas ela precisa ser regenerada na alma e no corpo, irmãos. É isso que as pessoas não entendem. Você é vivificado no Espírito, mas na alma e no corpo, porque nós somos os três, nós somos ser triuno. Assim como Gênesis diz lá, façamos o homem à imagem e semelhança de Deus, ou seja, nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós precisamos estar alinhado, corpo e alma e espírito, entendeu? E isso é através do Espírito de Deus fazendo morada em nós, tá bom? Em Romanos 6, eu não vou ler aqui porque vai ficar muito extensivo, mas vai falar como que a pessoa deve andar depois que ela se batiza. Não adianta você se batizar para ficar em prática de pecado. Você precisa se batizar, mas você tem que buscar a libertação de Deus, amém? Jesus expulsava demônios. A libertação, Deus, eu vou te dar a base bíblica, ele trabalhava libertando demônios das pessoas. Ele não só libertava, mas curava. E as pessoas não eram só alcançadas pela cura, pela salvação, mas ela andava com Jesus. O cego Bartimeu, que fala lá em Marcos, é um desses exemplos. O cego Bartimeu, quando ele foi curado, ele não simplesmente, eu fui curado aqui, eu fui alcançado e vou viver a minha vida do meu jeito. Não, ele continuou, ele andou com Jesus. Ele caminhava com Jesus. Então, não é só você receber Jesus, não é só você receber a salvação e a libertação e se batizar, mas você tem que caminhar dia após dia diante a cruz de Cristo e renunciando você todos os dias. Cai hoje, se levanta, cai, se levanta, mas não pare, persevere em Cristo que você vai vencer. É isso que as pessoas não entendem. Não é aceitar Jesus hoje e amanhã não buscar Deus, amanhã não, você precisa congregar, você precisa ter um pastor, uma pessoa ali de autoridade espiritual cuidando, orando, intercedendo pela tua vida. Você precisa ter comunhão com os santos, que é a igreja de Cristo. Eu não estou falando de praga, é a igreja de Cristo, tá? Você precisa conhecer Jesus das Escrituras, você precisa ter tempo de oração, de jejum, você precisa entender a palavra de Deus. Leia a passagem de Mateus, de Marcos, os evangelhos de Jesus, você vai conhecer quem é Jesus. Tá? Você vai conhecer quem é Jesus. Então, em Lucas 4, 33, Lucas 4, do versículo 33 ao 37, Marcos 1, 23 ao 27, Mateus 9, 32 ao 33, Marcos 8 ao 16, Marcos 1, 32 ao 34, Lucas 4 ao 41, Lucas 4 ao 41, Marcos 9, 25 ao 29, Marcos 5, do 2 ao 3. Então, todos esses versículos mostram que Deus, ele trabalhava, ele expulsava demônio daquelas pessoas e ele alcançava com salvação, e aquelas pessoas, elas passavam a seguir Jesus, até uma vida com Jesus, tá? Não é somente você ali ser alcançado, ali receber Jesus, mas largar Jesus, senão aqueles demônios ali vai voltar na tua vida 7 vezes pior. É por isso que você precisa se encher do Espírito Santo, é por isso que você precisa estar em comunhão com os santos, que é o corpo de Cristo, que é os cristãos, que é estar ali congregando numa igreja. Então, amados irmãos, leia, medite, conheça Jesus pela palavra de Deus, tá? Em nome de Jesus. Toda pessoa que não tem Jesus, ela é casa e morada de demônios, tá? Vemos isso lá em Lucas 1, tá? Lucas 1, só uma palhinha para vocês entenderem. Eu preciso correr com o tempo aqui, já está tarde, já é 9h47. Eu preciso correr aqui, senão o estudo vai ficar muito extensivo. Abra sua Bíblia comigo. Em Lucas 8. Lucas 8. Então vamos lá, Lucas 8 do 1 ao 2. Pouco tempo depois ele começou a viajar da cidade, tá falando de Jesus. Pouco tempo depois ele começou a viajar com os discípulos e discípulas, porque ele também tinha mulheres que seguiam ele, tá bom? E de aldeia a aldeia pregando e declarando as boas novas do reino de Deus. E os 12 estavam com ele, bem como algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos maus e de doenças.
Maria, que era chamada Maria Madalena, de quem saíram 7 demônios, ou seja, 7 demônios não é 7 demônios, são legiões de demônio que moravam nela, tá? E Deus libertou, e a partir de Deus ter alcançado com salvação e libertação, ela passou a seguir Jesus e ela foi discípula de Jesus, ela andava com Jesus, ela tinha comunhão com Jesus. Então não adianta a pessoa ir lá, sai em nome de Jesus, mas a pessoa não receber Jesus, a pessoa não se entregar para Jesus verdadeiramente, aquele demônio vai sair e vai voltar 7 vezes pior, irmãos. Então é um desserviço que as pessoas fazem. Elas acham que ela trabalha de libertação, mas elas não entendem nada de libertação em Cristo. Tá? Então vamos lá, vamos ler de novo, ó. E bem como algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos maus, ou seja, de espíritos imundos, de espíritos, de demônios. Demônios moravam na vida, no corpo, na mente, no espírito dessas mulheres. E Deus libertou, Deus alcançou elas. E através de Deus ter alcançado, libertado, elas passaram a andar com Jesus todos os dias. Ela andava com Jesus, ela pregava a palavra de Jesus. Então, olha só. E bem como algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos maus e de doenças, ou seja, tem muitas doenças que é dadas por espírito maligno, por exemplo, espírito de loucura. Existe muito isso, irmãos, tá? Tem muitas pessoas que têm depressão, né? Ali que tem influência ali, sim, ali de traumas emocionais que Deus precisa curar, para que o diabo não venha ter mais acesso. Pensamentos de morte, isso é espírito de morte que tá na vida da pessoa, tá? Então, é isso, irmãos. Então, bem como algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos maus e doenças, Maria, que era chamada Maria Madalena, de quem saíram 7 demônios, 7, era 7 demônios, mas eram legiões, tá? Eram legiões que habitavam na vida dessa mulher, no espírito, no corpo e na alma. Deus teve que regenerar ela. Tá, irmãos? Então, as pessoas não entendem nada de libertação. Elas precisam conhecer Jesus. Em nome de Jesus, todo peso, todo jugo, toda opressão, Satanás, eu te repreendo agora. Todo espírito maligno, sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Quando você começa a falar do mundo espiritual, o diabo não gosta. Ele vem contra a nossa vida, tá? É por isso que quando a gente faz a obra, a gente tem que ter uma comunhão, tem que ter oração e jejum. A caça de demônios você sai com oração e jejum. Então, tá vendo como que essas pessoas não conhecem nada de Jesus? Então, isso é só um exemplo que eu tô te dando de tantas passagens bíblicas, entendeu? Para que o espírito maligno não volte a fazer morada novamente, é necessário nos enchermos da palavra, de ter relacionamento com ele e de ter o Espírito Santo habitado em nós. Em Mateus 12, vamos lá em Mateus 12? Mateus 12. Em Mateus 12. Em Mateus 12. Abra sua Bíblia em Mateus 12. Mateus 12, 43. Mateus 12, versículo 43. Versículo 43 ao 45, que diz bem assim: Quando um espírito impuro, ou seja, um espírito imundo, quando um demônio, quando uma casta de demônio, quando uma legião de demônio sai de um homem, ou seja, sai de dentro do homem, ele passa por lugares áridos. Aonde que é os lugares áridos? Por um mundo espiritual, tá? Procurando onde descansar e não acha nada. Então diz: voltarei para minha casa. Aqui Deus está falando casa, homem, ou seja, você não fica sem habitação. Ou você é habitação de demônios, ou você é habitação de Espírito Santo. Voltarei para minha casa, da qual me mudei. E ao chegar, acha a casa desocupada, varrida e decorada. Ou seja, é o que acontece. Muitos pastores vão lá e repreende em nome de Jesus, aquele demônio sai. Deus tira aquele demônio pela misericórdia, a pessoa até ali faz, até recebe em nome de Jesus, até confessa Jesus como único Salvador, mas aquela pessoa não permanece em Jesus. Aquela pessoa não se enche a casa dela, o espírito dela, a alma, o corpo dela da palavra de Deus. Ela não tem intimidade com Deus, ela não tem tempo de jejum e oração. Então, irmãos, não é só simplesmente expulsar em nome de Jesus, não é simplesmente você aceitar Jesus como único suficiente Salvador. Você tem que ter uma comunhão com Cristo, você tem que permanecer em Cristo, meu amado e minha amada.
Você tá entendendo? Então, nós somos ou casa de Deus ou casa de demônios. Então, quando o espírito impuro sai, ou seja, quando uma legião, quando legiões de demônios saem de um homem, ele passa por lugares, ou seja, ele volta para o mundo espiritual, nas regiões celestiais. E procurando onde descansar, não acha. Então diz, voltarei à minha casa, ou seja, casa, homem, morada, ele volta. Eu vou voltar para minha casa antiga. Eu vou voltar para aquela pessoa. Então aquele espírito que saiu, vamos supor, a pessoa tá lá, o espírito de vício se manifesta, a pessoa vai lá e repreende aquele espírito de vício. Ela até aceita Jesus, confessa Jesus, mas aquela pessoa ela não permanece Jesus, aquele espírito de vício vai voltar 7 vezes pior na vida dela. Então isso é um desserviço muitas das vezes de pessoas que não têm entendimento do mundo espiritual, que não conhecem Jesus. Libertação não é isso, libertação é você expulsar, mas você levar, discipular a pessoa para Cristo, meu amado, tá? Libertação não é só expulsar demônio. Jesus, ele não só expulsava demônio, ele curava, ele alcançava, ele discipulava aquela alma andava com ele, tá? Então diz, voltarei para a minha casa, da qual me mudarei, e ao chegar à casa desocupada, varrida e decorada, ou seja, a casa está até limpa, tá adornada, mas o Espírito Santo não está habitando lá. A pessoa não se enche do Espírito Santo. E como que você se enche da palavra? Oração, jejum, meditação da palavra, adoração, congregar na igreja. Você precisa congregar numa igreja. Amada e amada, não existe isso, tá? Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele mesmo. E depois de entrar e ficar morando ali, e a situação final desse homem se torna pior que no início. É assim que será também com essa geração perversa. Ou seja, é um desserviço que essas pessoas fazem. É um desserviço. Porque aí aquele espírito que saiu, ele volta, vê a casa varrida, adornada, mas o Espírito Santo não tá lá, a pessoa não se enche do Espírito Santo, a pessoa não tem vida com Deus, acha que é só pegar a Bíblia na igreja, acha que é só ter vida dentro da igreja, ela não se enche, ela não tem uma vida de comunhão, intimidade com Deus dentro da casa. E aí o que acontece? O espírito que andava na vida dela volta, acha a casa limpinha, adornada, mas Deus não está na casa dela, ela não é morada do Espírito Santo, ela não é batizada no Espírito Santo, ela até se batizou na água, toma a Santa Ceia, mas ela não tem o Espírito Santo. E aí? Aí o espírito lá de vício, lá de prostituição que estava na casa da vida dela, volta, chama mais 7 e o estado dela volta 7 vezes pior do que aquilo. E aí, meus amados? Então as pessoas não conhecem o mundo espiritual, elas não sabem, você precisa meditar na palavra, não em livrinho de libertação, não em teologia, tá? Porque teologia não ensina isso. Então, você precisa entender que somos um ser triuno, temos um corpo, alma e espírito, pois somos a imagem e semelhança de Deus. Veja lá em Gênesis 2:7 o que a palavra de Deus diz, base bíblica. Lá em 1 Tessalonicenses 5:23 vai falar que nós devemos manter o nosso corpo, alma irrepreensível até a volta de Jesus. Então as pessoas não conhecem Jesus verdadeiramente pela palavra de Deus. O que falta é conhecer Jesus pela palavra. Então, o que é o corpo? O corpo é a recepção, o instinto, a expressão, é a nossa carcaça, isso aqui que você está vendo. A alma é a mente, a nossa vontade, as emoções, onde ficam os nossos desejos, as nossas lembranças. É por meio da alma que Satanás entra, é por meio da alma que ele atua. Por que que a Bíblia fala que o diabo é o nosso inimigo das nossas almas? Ele seta, ele atua, ele toma posse por meio da alma e habita no espírito, e isso vai refletir no corpo, com doenças, com enfermidades, com muitas coisas. Então as pessoas não conhecem nada. O espírito é a intuição, a consciência e a comunhão. É onde a pessoa ou ela tem a habitação de Deus ou a pessoa ela tem a habitação de demônios, tá, irmãos? Eu vou deixar um estudo depois falando mais sobre o corpo, alma e espírito. Tá muito tarde, não vai dar mais tempo de me explicar. Eu vou trazer para você. E você vai meditar nesse estudo e você vai entender, mediante a palavra de Deus, como muitas pessoas, até líderes, não entendem, tá? Essas coisas. E por que é necessário a pessoa que recebe Jesus, ela fazer o desligamento da maldição geracional ou maldição hereditária? Porque a palavra de Deus diz aqui que isso não tem nada a ver com salvação, isso tem a ver com cativeiro. Daniel, ele era um homem cheio do Espírito de Deus.
ele era um homem que tinha experiências espirituais, mas ele estudando a palavra de Deus, ele percebeu que ele estava em cativeiro espiritual por meio da descendência dele, que ele ficou cativo 70 anos. Então Daniel, ele foi, abriu um jejum, e ali por meio daquele jejum ele começou a confessar todos os pecados dele e da descendência dele. E ali, através dele confessar, Deus mandou o anjo Gabriel explicar para ele, tá? Então, as pessoas não conhecem Jesus verdadeiramente. É muito importante você que aceitou Jesus, fazer o desligamento por meio do nome de Jesus, abrir um jejum e confessar toda idolatria, rejeitando todo espírito de idolatria, confessando toda idolatria, confessando. Eu vou trazer uma live especificamente disso agora, não dá mais tempo, já está muito tarde. Mas eu vou te dar a base bíblica. Levítico 26, versículo 40, Êxodo 25, Êxodo 20, versículo 5, 2 Samuel 12, versículo 9 ao 12 e Daniel 9, do versículo 2 ao 24. Leia e medite. Tem muitas pessoas que não conhecem Jesus. É cativeiro espiritual, não tem nada a ver com salvação. Salvação é uma coisa, libertação é outra. Tem pessoa que mistura salvação com libertação. Nós não estamos falando de salvação. Salvação já foi. Nós estamos falando de cativeiros. Cativeiros é onde a pessoa ela fica presa no mundo espiritual. Demônios têm ali domínio, tá? Em áreas da vida dela, e ela precisa romper. Amém, amados? Então, é até aqui que o Senhor me deu, até aqui o Senhor falou. Eu vou trazer todo esse conceito, esse estudo, Deus me permitir, eu vou trazer certinho. Então, medite nesses versículos, eu vou deixar na descrição, tudo explicadinho, medite. Você não pode perder, até que o Senhor me deu. Até que o Senhor me deu. Tenha uma ótima noite, um bom descanso a vocês.